Vamos junto comigo? Hoje eu vou me apresentar para vocês, afinal de contas, esse é o nosso primeiro programa. Eu sou médium desde que eu nasci, né? A gente costuma brincar aqui, mas comecei a trabalhar a minha mediunidade com 13 anos de idade. Sempre fui uma adolescente que dei bastante problemas, era agressiva, eu bebia, eu fumava, né? Tinha uma série ali de distorções para minha idade e através dessa agressividade ali com a minha família, de não aceitar muito as coisas, a minha mãe me levou para dentro de um terreiro e de lá eu nunca mais saí, né? Então eu comecei a melhorar, comecei a engordar um pouquinho porque era muito magra, parei de beber, parei de fumar, mas tudo com muita naturalidade, porque realmente eu achei o meu lugar, achei o meu eixo, comecei a cuidar daquela mediunidade que era muito forte, que era muito intensa, né? Então, desde o primeiro dia que eu cheguei no terreiro, eu já tive a incorporação, né? Eu sou uma médium de incorporação, então isso já aconteceu a partir do primeiro dia e eu já me conectei através daquela primeira experiência que eu tive dentro do terreiro. E desde então, eu passei a acompanhar minha mãe de santo, né? No dia a dia. Eu lembro que eu ia no terreiro de segunda a segunda, né? Todos os dias eu tava lá, porque era o lugar onde eu me sentia bem, eu me sentia mais centrada, eu tinha muito gosto por fazer aquilo pro orixá, por ajudar as pessoas, e foi assim dos meus 13 até os meus 23 anos, eu praticamente vivi dentro de um terreiro, né? E o terreiro foi que me ensinou tudo. Eu aprendi hierarquia, eu aprendi a cozinhar dentro de terreiro, eu aprendi a limpar a casa dentro de terreiro, eu aprendi o que era respeito, eu aprendi a conversar com as pessoas. Então, toda a minha base, né? Minha segunda base, a primeira é dentro da nossa família, mas a minha segunda base de formação foi dentro de um terreiro. Por isso que eu tenho um carinho, uma admiração e um respeito enorme pela religião da Umbanda, que é a minha religião, tá bom? Então, durante esses 10 anos ali que eu vivi dentro do terreiro, eu passei por todas as cerimônias que precisava passar, né? Então, a primeira que é o Bori, onde a gente cuida da nossa cabeça, depois as feituras de santo, sou filha de Iemanjá, e durante todo esse processo eu sei que eu fui me tornando, né, médium, uma melhor médium e também um ser humano melhor. E aí depois a vida acaba, né, levando a gente para trabalho, para a gente viver, né? Então eu me formei em educação física, minha primeira formação, com muito apoio da minha mãe de santo, né, da minha primeira mãe de santo. Eu lembro que a minha família não queria que eu fizesse educação física, todos eles queriam que eu fizesse fisioterapia, até fiz 4 anos de fisioterapia. E aí eu lembro que eu chegava no terreiro e falava com a minha mãe de santo que era realmente a minha segunda mãe, ela ocupou o lugar de líder espiritual da forma correta, né, como uma mentora, como alguém que orienta, como alguém que direciona, e eu tinha esse lugar de intimidade com ela, né, e de respeito com ela, onde eu podia falar de tudo, né, que é uma coisa que hoje, enquanto líder espiritual, eu prego muito, né, eu peço muito para que os líderes espirituais ocupem o papel de respeito, de mentoria, o papel onde realmente ele aconselha os seus filhos de santo e não só cuida do orixá, mas cuida do ser humano como um todo, que foi isso que eu recebi e foi isso que fez um papel fundamental na minha vida. Então, dentro desse processo eu falava assim, mãe, eu acho que eu não sou da fisioterapia, eu acho que eu preciso ir para educação física, porque eu sempre fui atleta, sempre joguei futebol, vôlei, nadei, enfim, eu já sempre fiz de tudo na minha vida. E aí eu falava com ela, ela falava assim, filha, vai, mas eu falava, mas em casa ninguém quer, eu vou arrumar uma briga em casa. Ela falava, filha, vai, você nasceu para isso. Então ela realmente foi a minha primeira ali grande incentivadora. E eu fiz educação física, né? Desde o começo já comecei a trabalhar dentro de academias e fui para a parte de gestão, né? Então, o meu primeiro emprego foi como recepcionista de academia, graças a Deus, né? Hoje eu agradeço muito a essa primeira oportunidade de estar na recepção de uma academia, porque foi onde eu aprendi a conversar com as pessoas, onde eu aprendi a negociar, onde eu aprendi a minha força como profissional, que é tão importante quanto aprender a nossa força mediúnica e a nossa força espiritual. E comecei a desenvolver a minha carreira aí toda
em gestão de empresas, em gestão e liderança de pessoas, e foi lá que eu comecei a aprender, hoje eu sei, a ser uma líder religiosa, né? Então eu fiz todo um estágio na vida material para poder me tornar hoje uma líder religiosa que realmente saiba como lidar com o ser humano da forma correta. Então, depois dessa primeira formação, eu fui fazer um MBA em gestão empresarial e gestão de pessoas, né, e liderança. Então aí me aprofundei um pouquinho mais sobre como lidar com o ser humano, né, quais são todos os tipos de pessoas que existem e como moldar as nossas atitudes para que a gente consiga ter o melhor do outro. Então aí fiz mais essa especialização, continuei trabalhando. Eu trabalhei muito tempo como consultora de empresas, né? Então eu ia até as empresas, falava que era quase um exorcismo da empresa, né? Hoje levando para a parte espiritual. Então as pessoas me chamavam, estavam com algum problema muito sério dentro da empresa, que normalmente financeiro, e eu ia até essa empresa, ajudava eles a voltar a respirar, voltar a ter dinheiro, voltar a se organizar enquanto empresa, né? E hoje eu faço isso enquanto parte espiritual. Então tudo na vida, né, eu fui aprendendo que tudo que a gente passa, né, todas as profissões que a gente tem, todos os relacionamentos que passam na nossa vida, eles vão ensinando a gente exatamente o que a gente vai precisar para quando a gente precisar assumir realmente o nosso lugar, a nossa essência, o que a gente veio fazer aqui na Terra, a gente tenha feito aquele pool de aprendizado, né? Aquele monte de recursos que a gente vai trazendo para dentro da gente, e uma hora a gente vai entender que aquilo teve um significado enorme. E hoje eu consigo entender que talvez se eu não tivesse passado, né, por toda essa jornada de empreendedorismo, essa jornada de gestão, hoje talvez eu não conseguiria ser, né, esse início da jornada enquanto líder religiosa de uma forma tão positiva, né, e com tanto discernimento, com tanta percepção do que eu tenho que fazer, quanto se eu não tivesse passado por tudo isso, né, porque eu me tornei mãe de santo muito cedo. Eu fiz minha última consagração como mãe de santo, eu tinha 23 anos, então já fazem 16 anos aí que eu me consagrei enquanto mãe de santo, que eu fiz a minha última, o meu último ritual, né, dentro da religião para me tornar mãe de santo. Mas eu digo que lá, hoje eu consigo entender que o ritual foi feito, é como se você passasse por uma formação na faculdade e você fala assim, não, agora eu sou médico, mas na verdade você ainda não é, né? Você tem ali os recursos técnicos para exercer aquela profissão, mas você ainda não tem os recursos emocionais, né, a maturidade para exercer aquela profissão. Então, a Mariana, mãe de santo com 23, 24 anos, era uma mãe de santo super imatura. Tanto é que eu fechei o primeiro terreiro que eu abri por conta da família, e tinha meu ex-marido ali no meio também, e ele durou, acho que 2, 3 anos no máximo, porque tinha muita imaturidade enquanto ser humano ali, né? Não interessa se você é feito, se você pode abrir uma casa, mas será que aquele era o melhor momento? E hoje eu entendo que estava tudo certo, né? Que fazia parte do processo de aprendizado, que ali eu já entendi qual era a rotina de ser uma líder religiosa, uma líder ainda muito mal acabada, e precisei passar por uma série de coisas ainda na vida material, né? Desde relacionamentos errados, né? Empregos que não me fizeram bem, caminhos profissionais que talvez eu poderia ter evitado aqui ou ali, mas todo esse processo estava formando e formatando essa que está aqui falando com vocês hoje, que eu considero que não é a pessoa que está 100% pronta, porque eu acho que nenhum de nós, né, a gente está 100% formado, o tempo inteiro a gente está em processo de aprendizado, e é isso o grande convite que eu queria fazer para vocês, porque se nós entendermos que o processo de aprendizado ele é contínuo, ele é constante, nós vamos nos tornando melhores seres humanos o tempo inteiro, gente. Então eu queria fazer esse convite para que vocês venham junto comigo, para que a gente aprenda juntos, para que a gente possa falar livremente sobre religião, sem a gente ter preconceito diante daquela religião, para que a gente possa falar livremente sobre os orixás, para que a gente possa falar livremente sobre mediunidade, que é um grande tabu,
né? Normalmente as pessoas no começo, né, do processo de mediunidade se assustam muito com a ideia de ser médium, né? Mas será que eu vou passar mal? Será que eu vou saber lidar com isso? Será que eu vou ter que ter uma vida mais restrita porque eu sou médium agora? Então, uma série de dúvidas, uma série de pensamentos errados que vem diante dessa fala, mas por falta de conhecimento, que a gente possa falar de espiritualidade livremente, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila, entendendo realmente toda a luz, toda a prosperidade, toda a força que tem através da espiritualidade, que não tem nada a ver com a sua religião. Então, o meu convite é para todos vocês que estão ouvindo, independente se você é umbandista, se você é candomblessista, se você é espírita, esse é um programa para todos. Esse é um programa que ele foi pedido, né, e foi me dado como uma missão, não para a gente falar só para um umbandista, não para a gente falar só para o candomblessista, para a gente falar para todo mundo que precisa de um aconselhamento, para todo mundo que quer se aprofundar mais nessa vida, para todo mundo que quer achar a sua essência, a sua missão. Por que você está aqui encarnado? Né? Nós não estamos aqui à toa. Cada ser humano, cada pessoa tem a sua função dentro do universo, tem a sua função, que sem ela a gente perde muito. Se cada um de vocês que está aí me ouvindo agora não estiver exercendo a sua função, a sua missão, a gente perde muito enquanto mundo, a gente perde muito enquanto sociedade. Então, venham junto com a gente, vamos achar a sua missão de vida, vamos falar livremente, tranquilamente sobre assuntos que às vezes trazem um peso, um bloqueio, às vezes a gente tem medo de falar dentro de casa, às vezes a gente tem medo de falar dentro do trabalho porque a gente não sabe da reação das pessoas. Então esse daqui é um lugar de acolhimento, esse daqui é um lugar para você, esse daqui é um lugar para a gente falar aqui, ó, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de recriminação, sem nenhum tipo de julgamento, diante das nossas dúvidas mais profundas, e que a gente possa realmente levar uma vida feliz, tranquila, mas acima de tudo, cumprindo a missão que a gente veio fazer aqui na Terra. Então eu te convido para vir junto comigo aqui na Clave do Sol, essa rádio web que tem essa função imensa, falar com Pernambuco, falar com o mundo inteiro através desse canal de comunicação, e que a gente possa melhorar a cada dia juntos, a cada programa que a gente vai fazer, eu e você que tá aí em casa. Então esse é o meu convite, sejam bem-vindos ao programa Zé e Eu. No próximo episódio eu vou explicar um pouquinho sobre o porquê desse nome, né, sobre a missão do Zé. Então fica ligado aí que no próximo programa eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E para você que tá me ouvindo agora e ainda não conhece as redes sociais, né, onde você consegue achar ainda mais conteúdo para você se aprofundar, a gente tem a rede social do Instagram, que é @o Zé e Eu. Tá me ouvindo agora? Entra lá no Instagram, começa a seguir a gente, @o Zé e Eu. Me manda um direct que eu vou dar de presente para você a partir de hoje. Qual é o seu Odu de nascimento? O que você veio fazer aqui na Terra? Né? Qual o orixá que rege a sua missão aqui na Terra? Para você começar a se entender um pouquinho mais e para você começar esse processo de autoconhecimento que eu te convido hoje para fazer junto comigo. Então entra lá no Instagram, @o Zé e Eu. Manda uma mensagem no direct, começa a seguir a gente que eu vou te enviar amanhã. Em 24 horas você vai receber aí o seu Odu de nascimento. Gente, um grande prazer, agradecendo aqui a rádio web Clave do Sol pelo convite, estou muito honrada em estar aqui com vocês e até o próximo programa. Que Iemanjá abençoe a todos e que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós. Até a próxima.